Olá, meus irmãos, grande abraço a todos, que a paz e o amor de Deus possa estar sendo vivido por você em mais um dia em que Deus preparou maravilhosamente para você, para mim, para toda a humanidade, nos proporcionando um dia cheio de paz, cheio de amor, que façamos aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Por isso, Ele nos presenteou em mais um dia. Amém? Irmãos, a nossa conversa aqui hoje é para um alerta. Alerta que nos faz, assim, buscar dar um salto para o amanhã. Para onde de fato estamos caminhando? Pelos caminhos que você tem andado, pelo que você tem feito, tem vivido? Será que são caminhos? Será que são ações, comportamentos, escolhas que Deus espera de mim e de você? Será que não está na hora de pararmos um pouco e refletir no mundo que está apodrecido, que está chegando ao seu fim? Porque quando olhamos para os sinais que Jesus Cristo, o Salvador Jesus Cristo, ele pontua algumas ações que estariam ocorrendo no mundo como prévia, como aviso, como alerta do tempo do fim que se aproxima. Estamos vivendo isso na sociedade, estamos vivendo isso na família, estamos vivendo isso na natureza, estamos vivendo isso na religiosidade, estamos vivendo isso na economia, na ciência, na política, estamos vivendo isso aí no mundo mais alto. A astrologia está trazendo coisas aí interessantes, problemáticas para a raça humana. Será que você consegue parar e refletir um pouco e entender o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai ocorrer no futuro? Será que você não consegue encontrar tempo para Deus e por que você não consegue encontrar tempo para Deus? Será que você só quer encontrar tempo para Deus naquele dia? Aí, amigo, depois você lê Apocalipse 6, 15 a 17. Talvez você vá fazer parte de um grupo que estará lamentando e que Cristo nada pode fazer mais por você, porque as tomadas de decisões já foram, já se tornaram ativas para o fim que merecemos. Merecemos um fim para a morada eterna ou merecemos um fim para a morte eterna? Você pode fazer sua agenda diária, você pode fazer suas tarefas ou não. Mas o manual, a Bíblia Sagrada, nos deixa uma tarefa diária, porque o nosso patrão é Jesus. Mas o seu servo pode deixar de trabalhar para ele, não tem problema nenhum. O seu fim já está decretado. Por quê? Porque na minha casa só vem quem eu convido. Na sua casa só vai quem você convida. E no céu só irá os eleitos. Aqueles que Jesus convida também. Aqueles que olham e conseguem perceber que, embora exista um norte que está vivendo, mas existe um céu que você não pode flutuar sozinho para chegar lá. E por isso que ainda nesta terra, ainda no seu dia a dia, é necessário buscar a mudança. É necessário buscar comunhão, conexão com Deus. Deus não se importa com quem você seja. Deus não se importa
com o que você fez, mas Ele não está dizendo que aprova o que você faz de errado. Ele pede mudança, que você saia dos caminhos maus e venha transitar num caminho que vai te purificar e que você gradativamente vai avançando para que naquele grandioso dia você faça parte dos céus. Amém? Então vamos entender que nós estamos vivendo vários tipos de cegueira. Cegueira visual, cegueira auditiva, uma nudez espiritual. Estamos sem as vestes, estamos mudos espiritual, não falamos mais de nada. Só falamos das coisas que nos agrada, que contagiam o mundo, quando deveríamos falar mais de Deus na nossa família, para que tenhamos, não é, mudanças internas e que brilhe o seu externo, o seu exterior, aonde você chegar, como uma pessoa de Deus, uma pessoa que traz luz, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que deseja o melhor para o outro. Muito embora, muitas vezes, por sermos de Cristo, somos zombados, atacados, pisoteados, até pragas vêm contra nós. Mas não desanime, porque é necessário que isso aconteça, diz a palavra de Deus. Mas só que Jesus nos conforta dizendo, tudo isso que é jogado contra o seu servo, também é jogado contra ele. E aí, ele sabe resolver o fim dessa história toda. Amigo, vamos fazer algumas indagações aqui. Afinal, perceba a vida que você vem levando. Quantas vezes você ouviu falar de Deus, de Cristo, que Ele perdoa, que Ele é o Salvador, que Ele intercede junto ao Pai e que Ele vai voltar a este mundo. Mas você crê em Deus como Criador? Você crê em Cristo como nosso Redentor e Salvador? Você crê quando as Escrituras dizem que haverá um resgate? Você crê quando a Bíblia diz que o pecado e o pecador não remido será exterminado? Meu, que duro isso, não é? Mas é o que diz a palavra de Deus. Ninguém pode negar isso. Ou você crê, você é daquelas pessoas que crê que todos os caminhos, todas as ações, todas as tuas virtudes, a tua bondade são suficientes para te levar de volta aos braços de Deus, para a morada dos céus. Aí eu te pergunto, se você é um desses, por qual instrumento ou qual é o seu guia, aquele que te revela as instruções para o próximo passo da vida? Se você crê em outros, esses outros pontuam um Deus que virá outra vez e que ninguém vai ao céu a não ser por Ele, quando Ele diz ser o caminho que leva ao Pai. Mas se você crê nas Escrituras, por que não está havendo mudanças em sua vida? Por que você quer acreditar num Deus, num Cristo, que Ele volta e que você não tem buscado fazer a escolha por viver o Evangelho que edifica? Deixa eu falar uma coisa para você. No passado,
Deus chamou Noé e falou isso para ele. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. Disse o Senhor, aqui um diálogo entre Deus e Noé: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Isso é intervenção de Deus. Chegou um ponto, irmãos, que Deus disse: Noé, não tem mais como suportar a humanidade. Vou intervir, vou acabar com o que eu criei. E Deus vem, intervém da forma que veio, aconteceu o dilúvio, mas houve graça no meio de toda essa desgraça que aconteceu, por escolhas. Noé pregou para que o povo voltasse para Deus e não quiseram. Viveram conforme achava melhor, ponto final. Livre-arbítrio é ação. Mas Deus que é amor, Deus que usa da sua misericórdia, chega um dia que Ele põe limite. Mas, no meio de todo esse povo, que Noé se encontrava no meio dessa mesma sociedade pervertida, corrupta, devastadora, cruel, assassina, adúltera, apóstata, existia uma família. Olha o que diz o verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Deus olhou e viu que Noé era digno de receber a salvação, a graça. E Deus dá ordem a Noé, salvação, graça. No capítulo 7 de Gênesis, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha aí, Noé foi destaque em meio à geração corruptível, depravada, perversa. Ele não se deixou ser influenciado por outros. E veio o dilúvio e afogou todos nas águas. Mas Noé e sua família entrou na arca conforme Deus ordenou e foram salvos e passaram a gerar uma nova civilização. Deus agora chama, já em outro momento, para libertar, chama Moisés para ser o libertador do seu povo que estava cativo nas garras de Faraó no Egito. Olha o que diz o verso 14. Até gravei outro dia, essa menção está aqui no meio. Êxodo 14, 3 a 16, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao seu povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarás a ver. Uau! O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés diz: calma, você acha que está difícil para nós? Para mim e para você é. Mas para o Deus, o eu sou, aquele Deus que Deus mandou anunciar a Egito, diga aqui, como é o seu nome? Ele pergunta a Deus, aí Moisés recebe a resposta de Deus: diga que foi eu sou. O título que Deus mandou dizer sobre o seu nome a Faraó. E esse Deus
Ele fez grandes coisas para libertar o povo. Deus, irmãos, manda anunciar. Deus manda avisar. E assim ocorreu 10 pragas e Faraó não libertou o povo de Deus. Veio 10 castigos, foram necessários 10 castigos acontecer para reconhecer que ele era inferior a esse Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E aí, o fim da história você sabe. O Faraó liberta o povo, mas depois se arrepende e manda seus soldados ir atrás para matar. E o povo de Deus encontra um problema à sua frente, o mar. Como atravessar o mar? E o mar de exército de Faraó atrás deles. Aí Deus entra em ação, intervenção. Diz aqui os versos seguintes. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Deus nos dá a ordem de caminhar em meio às adversidades. Não pare, eu estou contigo. Embora que você esteja no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E no verso 16 ele dá a ordem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, ou seja, em porção de terra seca. Providência, graça, salvação. Depois de tudo isso, irmãos, no verso 26 a 31, os egípcios morrem afogados nas águas. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da água, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à direita, ou seja, existia duas colunas, duas muralhas, digamos assim, à direita e à esquerda, e o povo de Deus passava aqui pelo meio em terra seca. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Amigo, Deus, ele quando vai agir, não tem ninguém que suporte. Ninguém se levanta contra o Criador. Não tem forças. Satanás se rebelou, foi jogado para a terra. Foi expulso da presença de Deus. Então aqui houve libertação, houve intervenção, houve salvação. Mas quanto tempo isso durou, não é? Mas chegou. E Sodoma e Gomorra, aqui uma história bem mais curta, era uma cidade depravada, mas era uma cidade empresarial, comercial, de muitas rendas, né? Uma cidade de muito recurso. Mas a prostituição também era de tamanha igualdade. E Deus coloca um fim em Sodoma e Gomorra por causa de tudo isso que acontecia e o povo longe de Deus. E Deus ali traz a sua intervenção com fogo e enxofre. Mas
uma família recebe novamente a salvação e a graça da parte de Deus. A família de Ló foi poupada do castigo, do fogo, né? Só a esposa de Ló, que tinha recebido a ordem, né? Foi dada a ordem a toda a família, que não olhassem para trás para o que estava acontecendo. E ela olhou. Então a Bíblia diz que essa daí recebeu a punição. Então, irmãos, Deus usou Noé para trazer o povo de volta para seus caminhos. Mas muitos o rejeitaram. Muitos morreram afogados nas águas. Deus usou Moisés para mudar a história de Faraó e do seu povo. O povo que Faraó tinha como cativo, os seus servos que acreditavam em outros deuses. Deus usou Moisés também para dizer aos israelitas: calma, tudo dará certo, porque eu estou aqui no nome do Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Não é? E depois das 10 pragas que ocorreram, vem tudo isso que eu já citei aqui, e o povo foi libertado. Deus, quando usa a sua mão forte, Ele vem para decretar liberdade, graça e salvação. E para o tempo do fim, irmãos, Deus usou Jesus Cristo, né? Enviou seu Filho Jesus Cristo também para nos libertar, para nos levar de volta aos seus braços. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não morre, tem salvação e garantia de vida eterna. Por quê? Porque Deus quer nos abraçar novamente. Deus quer estar presente face a face como teve com Adão e Eva antes do pecado. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Estarmos na presença de Deus. Mas o que é que nós temos feito? Medite e reflita de si mesmo. Se o que você está vivendo, que te contamina, que te faz ser mais um que anda longe de Deus, como você pode fazer parte de um povo chamado eleito? Como? Mas a misericórdia do Senhor está a cada manhã para que você volte-se para esse Deus que nos ama, para a sua palavra que transforma, que converte, que nos faz ser pessoas melhores. Não seremos admirados, é bem verdade, por muitos, mas por outros somos sim. Vivemos nessa unidade que gera amor, que gera esperança, que compartilhamos, não é? Dessa missão de proclamar o Evangelho ao bem de todos. E muitos que andam distante de Deus, talvez nem conheça o convite que Jesus nos faz em Mateus 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer te dar proteção, Jesus quer te dar uma habitação celestial, Jesus quer te dar uma comunhão diária com Ele, com Deus, nas mansões celestiais. E você tem escolhido viver para este mundo, aonde te separa
separa de Deus e te aproxima do inimigo, do mal, de tudo que provém a destruição, de tudo que te leva a ser um derrotado, e você, embriagado pelas falsas promessas do mundo, por meio de seus agentes, dos agentes de Satanás que habita aqui, que promove tudo, como você vai alcançar os céus se você não se voltar para Deus hoje? Porque nós sabemos amanhã. Mas muitos estão cientes que Jesus de fato pagou um preço de humilhação, de sacrifício, derramando o seu sangue, que tem um significado grandioso, que apaga as nossas iniquidades, pagando a cédula devedora pelos nossos pecados e nos libertando do cativeiro que nos encontramos aprisionados nas garras do inimigo que atua brilhantemente, poderosamente neste mundo. Você já imaginou qual será o seu fim? Vamos ler Apocalipse 20, 15. Apocalipse 20, verso 15. Qual o fim daqueles que não se voltam para Deus? 20, 15. No 20, 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O fim vai ser fogo. Malaquias diz isso tranquilamente. Malaquias 3, Malaquias 4, versos 1 a 3, você pode ler ali. Como também Malaquias 3, 16 a 18 deixa claro que nesse grandioso dia que está por vir, a humanidade saberá o valor de quem vive para Deus e de quem não vive para Deus. Um lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, terá sua participação. Eu não estou dizendo que estou fora desse lago, não é? Deus me salva. Cristo Jesus me salvou. Mas para mim estar no céu depende de eu buscar a obediência e viver para esse Cristo. Porque foi a desobediência que tirou Adão e Eva do jardim. Não comam dessa árvore. E eles comeram. Deixaram ser, não é? Influenciado pelo inimigo. A desobediência tirou Adão e Eva de sua presença, da presença de Deus. Esse casal recebia a presença de Deus todas as tardes. E pelo um desejo outro de serem tão sabedores quanto Deus, pela falsa promessa do inimigo, foi estabelecido o pecado. E o salário do pecado é a morte. E fomos, não é? Perdemos ali, fomos destituídos da presença de Deus. Temos um decreto de morte ativo. Aquele que não vier para Cristo vai ter o seu decreto de morte eterna em cumprimento. Mas aquele que volta-se para Cristo tem a vida eterna. E o testemunho é esse. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. 1 João 5, verso 11 e 12. E Apocalipse deixa bem claro.
Apocalipse 3, verso 5 diz o seguinte, 3, verso 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha aqui o chamado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, Jesus diz. Conserva o que tens, para que ninguém tome a coroa, a coroa da vida, que será entregue por Cristo Jesus. Meu amado, essa é a parte que eu queria trazer como alerta para você, que muitas vezes acha que tudo isso é contos de fada e que a vida se resume aqui mesmo. Eu não creio. Eu fico esperando um convite. Assim eu trabalho, eu venho a viver para conseguir essa libertação. De fato. Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só por meio de Cristo serás liberto verdadeiramente. Eu quero ouvir do Senhor. Eu quero ouvir dos anjos que descerão a este planeta. Quando todos os anjos vêm do céu buscar os eleitos. É assim que diz Mateus 24, 30, 31. E eu acho que Apocalipse 8, verso 11 diz que o céu ficará em silêncio por meia hora. Meia hora na tabela profética significa uma semana, 7 dias. Mas eu quero ouvir Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o convite para os eleitos. E para aqueles que ignoraram, que tiveram tempo demais enquanto vida viveram, rejeitaram o Senhor, rejeitaram as Escrituras, rejeitaram o estudo bíblico, ignoravam a igreja para uma missa, para um culto, para receber uma palavra, uma comunhão do Senhor, porque por causa da soberba, por causa do eucentrismo, colocando-se no centro e tirando Cristo do centro e da razão de tudo. Vai ouvir isso aqui. Mateus 25, 41. Então o Rei dos Reis, Cristo, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é forte, isso é muito duro, isso é a decretação da sua morte eterna. Isso é um desgosto, né? Mas hoje você pode fazer o revés da vida. Você pode sair desse grupo que vai ser queimado, tornará cinza aos baixos dos pés do Senhor. Porque o pecador não pode viver no céu, um céu de amor, de alegria, de felicidade, onde não há doença, nem mentira, nem morte, nem dor, nem pranto. O pecador precisa ter um encontro com Cristo e nascer de novo. Você está disposto a essa transformação? Busque o Senhor, busque estudar a Bíblia, peça ajuda. Se você for seguir placa de igreja, irmão, e líder religioso, talvez você não encontre Jesus.
porque é necessário que aquela igreja esteja vivendo da verdade e não manipulando a palavra de Deus para tela cheia por causa de dízimo e de oferta. E o que nós vemos hoje são pregadores sensacionalistas, coaches, lotando, não é, os espaços aí e ganhando uma fortuna, pregando um evangelho contraditório, só um evangelho de prosperidade. Por quê? Porque o desejo de enriquecimento está no coração de todos nós. Mas Deus diz, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Aqui eu não estou dizendo que você não possa buscar suas conquistas materiais, financeiras e pessoais. Não. Mas muitos, quando estão nessa situação, esquecem não só da verdade de Deus, de viver essa verdade, como coloca Deus em segundo e terceiro plano de sua vida. Isso é muito triste, porque é como se estivesse abandonando o nosso pai biológico. E nessa situação espiritual, nós estamos abandonando, fechando os ouvidos, fechando os olhos, né, fechando a boca para o nosso Deus Criador. Pense melhor nisso. Ainda há tempo de seres um seguidor de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Pai, porque Tua palavra nos alerta para um tempo do fim que se aproxima. E quando olhamos para Tuas intervenções, que o Senhor usou a Sua mão forte, nada foi possível te parar. Voltamos a refletir e meditar que precisamos estar fazendo parte do Teu povo para receber as bênçãos celestiais. Nos abençoa, Senhor, mais um dia, nos livra de todo o mal, nos dás a força que necessitamos para a renovação espiritual. O Teu poder esteja sobre nós, Pai, para que possamos enfrentar o inimigo que tenta nos tirar da salvação. Abençoa cada pessoa que assistir esse vídeo, que elas possam compartilhar com outras pessoas, não para que Denilson apareça, mas para que essas mensagens sejam ouvidas por outros e que venham refletir para onde estão caminhando, para o céu ou para o inferno. Que cada um faça a sua reflexão pessoal e que peça ajuda a Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Que Deus te abençoe, irmão. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.